Antes de prosseguir com esse vídeo, só avisar você que o QR Code do Pix do Milhão vai estar aqui do lado para você poder garantir aí esse book que te dá direito a concorrer a prêmios interessantíssimos. Amanhã a gente tem um prêmio surpresa, né? Hoje tem o prêmio de R$ 100.000, amanhã tem um prêmio surpresa terça-feira, quinta-feira tem outro prêmio surpresa, na quarta tem R$ 100.000 e na sexta-feira R$ 1 milhão. Cara, tá super barato e você pode garantir muitos prêmios. Você compra esse e-book e tá participando de muitos prêmios aí durante a semana. É imperdível. Eu vou deixar o QR Code na tela aqui, lembrando que é 100% legalizado pela SUSEP. Meus amigos, começou aí o protesto na Gávea aí, olha só. Eu já falei que eu não sou a favor de depredar o patrimônio do clube, mas começou o protesto. A torcida foi lá pichar o muro da Gávea, né? Colocaram lá BAP omisso, presidente BAP omisso e Samuel Lino Peladeiro. S. Lino Peladeiro. E pelo que eu percebi ali, cortaram o S como se fosse cifrão ali, né? Pra dizer que foi um jogador que foi caro e tal, né? O S Lino com um cifrão no S ali. Ou escorreu ali, mas parece que porque os outros S não estão com aquele cifrão, né? Talibap omisso e Samuel Lino Peladeiro. Foram aí alvos da reclamação da torcida. Então o BAP e o Samuel Lino. O que vocês acharam disso aí, cara? Foda. Complicado quando começa assim a ter esse tipo de pressão. Os caras não estão jogando nada, né? O Flamengo também não tem brigado por nada na CBF, Comebol, tá complicado. Vamos acompanhar agora aí a chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro para ver como é que foi aí a chegada, se teve torcedor e tudo mais. Vamos acompanhar. Jogadores do Flamengo aí, ó. Desembarque, o Alan, Jorge Carrascal. E o Pedro. Flamengo que sai com a derrota. Jogo muito contestado. Na arbitragem. Ali Léo Ortiz. Bruno Henrique também. Os jogadores passando aí, ó. Guilherme Varela. Agostinho Rossi. Matias Vinha. Georgiano de Arrascaeta. Samuel Lino aí, ó. Segue com a imagem do desembarque do Flamengo. Olha o Juninho. Rodrigo Caio. Passando o Deco aí. Vindo aí José Boto. O Rodrigo Paiva.
Outro passando aí. Pessoal da comunicação do Flamengo. Vendo aí o treinador Felipe Luiz ali conversando com o José Boto. Departamento médico do Flamengo. Passando aí. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Só vou explicar uma coisa para vocês. Só uma coisa. A CBF afastou, na virada da madrugada, a CBF afastou, comunicou que afastou o Ramon Abate-Abel e o VAR, né, e a equipe do VAR. Afastou para recondicionamento, né, para fazer o cursinho, o famoso cursinho. Estão afastados até fazerem o recondicionamento e tudo mais. Curso, né? Estão afastados. Ramon Abate-Abel afastado. Isso aí é para inglês ver. O que a CBF está fazendo é uma sacanagem. Por isso, não à toa, a torcida do Flamengo está querendo fazer protesto lá. E eu não vou nem também desencorajar ninguém. Eu não estou aqui para... Até porque o que está acontecendo é uma sacanagem, né? Quem fica sem dormir somos nós e tudo mais. Agora, é uma sacanagem que está acontecendo. Já trouxe ontem o Crespo falando que em 32 anos, no técnico de São Paulo, 32 anos, não viu nada como isso. São evidências, ele deixou claro, são evidências. Aí a CBF soltou que a comissão de arbitragem afastou o Ramon Abate-Abel e a equipe do VAR. Também do jogo também foi afastado os responsáveis pelo jogo do Grêmio lá, né? Aquele absurdo lá. Mas isso aí também é cortina de fumaça, tá? Tudo isso aí é cortina de fumaça. Porque a verdade é a seguinte, gente. O maior escárnio, o maior absurdo já aconteceu. Eles operaram o Flamengo e o Cruzeiro. Eles tiraram 2 pontos de Flamengo e Cruzeiro. Quando picotaram, botaram o árbitro que picota jogo, para picotar o jogo, para não deixar nem Flamengo nem Cruzeiro ganhar o jogo, nenhum dos dois. Um dos dois poderia ganhar o jogo. Eles não queriam que ninguém ganhasse o jogo. Eles picotaram o jogo inteiro para acabar empate Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro já perdeu o jogo, perdeu 2 pontos, agora empatou com o Sport em casa. Mas a questão não é essa, a questão é do jogo lá, Flamengo e Cruzeiro. Tá? Mas já pensa que o Cruzeiro perdeu 4 pontos em 2 jogos. O Flamengo empatou um e perdeu outro. Perdeu 5 pontos em 6 disputados. Mas tudo começa no jogo anterior, onde ele também dá cartão para o Alexandre para não jogar esse jogo de hoje, né, de ontem, né, já passa da meia-noite. E aí opera Flamengo e Cruzeiro. E no jogo seguinte, a afronta, isso a CBF não fala, quem colocou ele não vai ser afastado, não a CBF. Quem colocou o mesmo árbitro que operou Flamengo e Cruzeiro, que teve erros Flamengo e Cruzeiro, e essa pessoa que colocou, que escalou da comissão de arbitragem, o mesmo sem vergonha da comissão de arbitragem que escalou o Ramon Abate-Abel para operar o São Paulo e, por tabela, ajudar o Palmeiras, foi o que operou o Flamengo e Cruzeiro. E que tinha reclamação dos 2 times com relação ao árbitro. Por que já na rodada seguinte já não estava afastado? Não. Botaram esse mesmo árbitro para operar o São Paulo, Palmeiras ajudado, e agora a CBF confirma tudo. A própria CBF
quando faz isso, ela dá um recado que ela sabe que ele realmente operou o São Paulo, sabe que teve erro, e ela simplesmente afasta o cara, mas o serviço já foi feito, já prejudicou Flamengo e Cruzeiro e ajudou o Palmeiras. O Palmeiras agora assume a liderança, mesmo número de pontos, um jogo a menos. Então, meus amigos, né, no critério de desempate e vitória. Então, só para deixar claro, é isso que a CBF está fazendo, né? E por isso os torcedores querem protestar. A CBF, para inglês ver, afasta o Ramon Abate-Abel depois que ele já fez o serviço. Já foi feito o serviço. Era o jogo para o Palmeiras perder o ponto contra o São Paulo e tirou ponto de Flamengo e Cruzeiro. Então, já foi resolvido. Faltando pouco tempo, poucas rodadas para acabar o campeonato, né? Tá mais para o fim do que para o meio. E agora eles já operaram e ajudaram o Palmeiras. E aí, para você, eles falam isso, afastamos para tentar acalmar, afastamos ele. Ainda tem gente, graças a Deus, afastaram. Já se contava com isso. Já se contava com isso, tá? E é isso que está faltando para gente. Um dirigente para cobrar na Conmebol, na CBF. A Conmebol já teve lá o escândalo, ninguém está falando mais nada. O escândalo lá do doping, que não teve exame antidoping no jogo contra os Estudiantes lá. Como é que esses caras do Estudiantes estavam? A gente não tem como saber. Não teve doping. E cadê o Flamengo para cobrar isso daí? Cadê? Cadê alguém no Flamengo? Cadê o Cacau Cota para ir lá cobrar na Conmebol? Eles não vão querer o Flamengo na final, não. Eles não querem dois brasileiros de novo na final, não. Eles vão fazer de tudo para levar o Racing para essa final, hein? Já queriam que passasse o Estudiantes para ter um argentino garantido na final. Vocês vão deixar de fazer isso tudo? Eu não estou falando para ninguém mandar embora alguém que está no Flamengo, não, mas trazer o Cacau para ajudar. Tem que trazer, era o cara que era pulso firme, que resolvia tudo. Estava lá na Conmebol, na CBF, sempre para reclamar, para falar cara a cara, tete a tete, né? E não tem mais essa pessoa fazendo da forma que o Cacau fazia. Ele poderia ajudar quem está lá hoje, né? Que eu também gosto muito, que é o Deco Royceman, mas eu acho que o Cacau tem a experiência para ajudar ele ali. Agora, se não abrir o olho, vai pro brejo, a vaca vai pro brejo. O time não tá jogando nada, o Felipe também tem que parar de inventar, tem que mudar, fazer o feijão com arroz que vinha fazendo, quando tava o Pedro voando aí de novo com o Arrasca e tal, tem que botar esses caras para jogar, cada um na sua posição que joga melhor. E o Flamengo tem que ter cobrança, tem que ter gente para ir lá na CBF, na Conmebol, porque do jeito que tá, não tá legal. Não tá legal. Os caras estão largando. A roubalheira que teve, aquela operação no jogo de ida da Libertadores, essa questão do antidoping, que ninguém faz nada, que os caras a gente não sabe como eles estavam para jogar, né? Correndo pra caramba. A gente não pode afirmar, mas não tinha doping, e aí? E para completar, agora, tudo isso aí com a CBF, com o Brasileirão. Depois que já foi tudo feito, serviço feito, querem dizer que puniram o árbitro, a arbitragem, o VAR. Que vergonha a CBF, que vergonha. Campeonato manchado. Vamos escutar aí o que o Boto fala, que também não adianta, né, Boto, você falar. Tem que alguém resolver. Boto fala, Felipe fala, né, Royal. Vamos ouvir aí. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo de hoje. O jogo de hoje perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer,
que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo de hoje, nada a ver com o jogo de hoje. E depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa, alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tenho que vir explicar o que se passa aqui. Tá, pessoal? Tá. Doutor, as suspeitas que você falou são sobre o favorecimento pro Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem, não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados pelo seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados. Tá, pessoal? Obrigado. O Flamengo pretende entrar com alguma coisa oficial na CBF? Não, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de que o futebol brasileiro melhore, que tenha mais credibilidade, que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo, que se joga bem futebol ali dentro. Nada contra o Bahia, jogou muito bem, porque se joga bem, agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Tá, pessoal. Obviamente, o resultado que a gente não queria. Desde o começo da partida ali, com 12 minutos, se eu não me engano, teve a expulsão do Danilo. Aí, agora no final, a gente estava começando a criar, até com um a menos, depois com 2 a menos, criamos também. Mas, para a gente ficar no jogo de hoje, eu acredito que é muito triste, porque quando você vê um campeonato brasileiro tão competitivo como é, com uns erros de arbitragem tão assustadores, de dentro do jogo, muitas vezes eu não sabia qual critério que estava sendo usado. A mesma falta que era dava amarelo pra gente, não dava amarelo pra eles, demorava 2, 3 vezes. A expulsão também do Alacian, dá um cartão amarelo pra ele no lance que é um lateral. Então, no jogo do Palmeiras a gente estava vendo também, teve uma assolada do Andrés Pereira que podia ter sido expulso, teve pênalti também que não apitam. Então realmente eu não sei qual critério é usado. Obviamente a gente tem a nossa parcela de culpa dentro de campo, a gente está aqui para conseguir os resultados, mas infelizmente os árbitros vêm dificultando bastante quando se diz respeito ao Flamengo. Emerson, de que maneira vocês conseguem se blindar, o elenco como um todo, de toda essa questão da arbitragem para tentar evoluir na tabela? Isso é possível na sua visão? Eu não sei o que é possível fazer. A gente, se você for ver, a gente não é um time que xinga o juiz, que fica discutindo, a gente só pensa em jogar futebol. Não gostamos de falar da arbitragem também, mas sempre contra o Flamengo,
A gente tenta fazer de tudo dentro de campo e a gente toma porrada. Quando a gente encosta é falta, amarelo, 2 expulsões. De verdade, eu não sei qual critério está sendo usado. Emerson. Até sobre esse assunto da arbitragem, além dessas questões envolvendo o Flamengo, ainda tem a arbitragem como um todo. E nessa rodada, em específico, o mesmo árbitro da última quinta-feira, que picotou o jogo diante do Cruzeiro, apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo e tem muita reclamação a respeito da arbitragem dele, expulsões que não aconteceram de jogadores do Palmeiras, pênalti que não foi marcado. Como é que você está observando e avaliando a arbitragem como um todo nesse Brasileirão? Cara, eu tava comentando, a gente vem da Europa para cá e eu falo para você, realmente eu tô assustado. Tô assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque, claro, dentro do jogo você vai conhecendo os juízes, você vai sabendo como ele leva o jogo, tem juiz que para mais o jogo, que dá mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado. E como você falou, tem um juiz que apitou o jogo hoje, do outro lado, e a gente estava assistindo, teve lance que é para vermelho, se fosse o Flamengo expulsaria, teve pênalti e não apita, com muito menos pra gente. O lance do Ayrton Lucas, com a mão perto do corpo, dá um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes o povo fala, isso daí é desculpa. Não é desculpa. A gente nunca fala de arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas é o momento que a gente tem que falar, porque isso cansa. Sempre é contra a gente e realmente isso é lamentável. Pessoal, obrigado. Não dá mais tempo, não. Cartões do Coluna do Fla. Ainda sobre esse tema arbitragem, o Palmeiras é concorrente direto do Flamengo na briga pelo título brasileiro. E o jogo do Palmeiras foi bem polêmico. Gustavo Gomes fez uma falta para expulsão, Andrés Pereira também. Teve um pênalti claro para o São Paulo para ele fechar em 3-0. E, enfim, o Palmeiras conseguiu a virada. Você acha que os bastidores do futebol estão se falando muito fora, enfim, Leila Pereira, pressão nos bastidores? Você acha que o fora do campo e bola pode decidir o Campeonato Brasileiro? Essa pressão externa pode decidir a competição? Eu acho que se a diferença de erros é 80-20, é claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as 3 equipes, no caso que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né, pelo bem da competição. Todos vimos isso e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? Mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. A questão do homem a menos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem de hoje. Bom, eu sinceramente não é o meu trabalho, esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo, não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos, tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês.